Distância entre duas retas. Quando falamos entre distância entre duas retas, precisamos lembrar que elas estão diretamente associadas à posição que as retas se encontram. Então, vamos analisar posição a posição. Primeira posição, as retas são concorrentes. O que seriam retas concorrentes? Duas retas coplanares que se cruzam em um determinado ponto. Agora, se essas retas se cruzam em um determinado ponto, não há distância entre elas, pois a distância está sempre representada pela menor distância entre os dois elementos. Desta forma, não há distância, porque existe uma interseção. Então, a distância entre retas concorrentes sempre será representada pelo valor nulo. Não há distância entre elas. Já as retas paralelas, que também são retas coplanares, elas possuem uma distância constante entre si, independente do ponto onde a gente trabalha. Eu poderia, eventualmente, ter optado por pegar um ponto mais à esquerda, mas a distância continuaria sendo a mesma entre as retas RS. Como a distância é sempre igual, eu posso optar por escolher um ponto da reta R e denominá-lo de P0, um ponto da reta S e denominá-lo de P1, e desta forma aplicar a mesma fórmula que utilizamos para a distância de ponto à reta, aonde nós calculamos a distância do ponto externo à reta S, que agora estou denominando de P0, até a reta S. Assim, utilizamos o vetor diretor da reta S. O ponto P1 vai ser o ponto da reta S e o P0 um ponto da reta R. E por último, temos as retas reversas, que no papel eu não consigo representá-lo, mas lembrando o que vimos em sala, as retas reversas poderiam, através dessas duas canetinhas, serem representadas desta forma. Elas são retas denominadas não coplanares, e eu preciso então determinar a distância entre essas duas retas. Também sempre lembrando que a distância forma um ângulo de 90 graus e, nesse caso, com os dois elementos, com as duas retas. Automaticamente, nós já conseguimos isto através da utilização da seguinte expressão. Distância entre R e S vai ser o módulo do produto misto de U, V, P1, P2, dividido pelo módulo do produto vetorial formado entre U e V. Lembrando que este vetor que aparece aqui, o vetor U, é o vetor de uma das retas, o vetor V é o vetor diretor da outra reta, P1 obrigatoriamente tem que ser um ponto relacionado à primeira reta, P2 um ponto relacionado à segunda reta. E aqui embaixo os dois vetores diretores aparecem novamente envolvidos em um produto vetorial. Após resolvermos o produto misto e o produto vetorial, não podemos esquecer de calcular o módulo dos dois antes de finalizar o cálculo com a divisão desses dois elementos. Temos agora um exercício que nos solicita o cálculo da distância entre retas. Então, vamos calcular a distância entre as retas R e S. Porém, eu não sei qual é a posição entre estas duas retas. Então, nós precisamos iniciar o cálculo fazendo a determinação da coplanaridade. Na verdade, nós temos que fazer o teste da coplanaridade, pois se as retas forem coplanares, nós teremos duas possibilidades. Elas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes. E se elas não forem coplanares, a nossa única saída é que essas duas retas são reversas entre si. Dessa forma, nós precisamos inicialmente tirar dados de ponto e de vetor, tanto da reta R quanto da reta S, para daí poder fazer o teste da coplanaridade. Para tirar dados de ponto e de vetor, a melhor forma é trazer essas duas equações para o formato simétrico tradicional. Menos 2
1 e 4, como representado aqui embaixo, e o vetor 1, 0 e menos 2. Da mesma forma, a reta S também saiu do formato paramétrico e veio para o formato simétrico, sendo o nosso ponto 3, menos 1 e 3, representado aqui por P2, e o vetor da reta S, 0, 2 e menos 1, também representado aqui pelo vetor V. Com esses dados de ponto e de vetor, nós podemos agora fazer o cálculo da coplanaridade. Desta forma, nós vamos trabalhar com o produto misto. O produto misto vai envolver o vetor U, o vetor V, o ponto P1 e o ponto P2. O vetor U, 1, 0 e menos 2, vetor V, 0, 2 e menos 1, e P1, P2, nós fazemos o cálculo do ponto 2 menos o ponto 1. Dessa forma, ficamos com 5 menos 2 e menos 1. Resolvendo esse determinante, nós obtemos o valor de 16. Como 16 é diferente de 0, nós chegamos à conclusão que as nossas retas não são coplanares. Então, não são coplanares. Desta forma, elas só podem ser reversas entre si. E precisamos, desta forma, pegar a fórmula do cálculo de distância entre retas reversas que vimos no vídeo anterior. O produto misto envolvido aqui na parte de cima da fórmula, nós já temos o resultado dele, que é 16. Agora, nós precisamos fazer o produto vetorial entre U e V, os mesmos vetores diretores da reta que calculamos anteriormente, que determinamos anteriormente. O vetorial V vai ser obtido através do cálculo desse determinante. Então, entramos com o valor do vetor U, o valor do vetor V, calculamos o determinante e obtemos 4i mais j mais 2k. Agora, nós temos que retornar à fórmula da distância entre os dois pontos para calcularmos a distância final. Para isto, nós temos na parte superior da fórmula, então, o produto misto que deu 16. Entretanto, eu preciso ainda determinar o seu módulo, mas o módulo do número 16 vai ser o valor 16. E no denominador, eu preciso fazer o módulo do produto vetorial que obtemos há pouco. Dessa forma, ficamos com raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado e mais 2 ao quadrado, totalizando no denominador raiz de 21. Assim, o nosso resultado da distância entre as retas RS é 16 sobre raiz de 21. Podemos agora eliminar essa raiz do denominador, multiplicando o resultado por raiz de 21 sobre raiz de 21, obtendo como resposta final 16 raiz de 21 sobre 21, unidade de comprimento.